Pilar, o título da sua tese é A Busca pela Governança dos Aquíferos Transfronteiriços e o caso do aquífero Guarani. O que você estudou exatamente no seu doutoramento, Pilar? Então, Rodrigo, o que eu queria no meu doutoramento é basicamente ver como o direito internacional e o que a gente chama de a ordem internacional, que é basicamente essa agenda internacional constituída desses vários tratados internacionais, convenções ambientais, órgãos internacionais atuando na questão ambiental, como eles lidavam especificamente com os aquíferos transfronteiriços. E por que isso? Porque normalmente quando a gente pensa em água, a gente pensa em água superficial. E aí era uma coisa que eu, na busca pela literatura, eu via que os textos deixavam o quê? 2 páginas para falar de água subterrânea. E eu falei, poxa, mas será que isso é suficiente, né? Quando a gente pensa em água subterrânea, a gente a maior parte das pessoas não sabe que ela é a nossa principal fonte de água disponível. Ao contrário do que possa parecer quando a gente olha aquela abundância dos rios, mas como nós não vemos os aquíferos, não sabemos dessa riqueza que está oculta no solo. E aí, enfim, né, no mestrado eu tratei especificamente o aquífero Guarani, mas num âmbito estadual, né? Eu sou de Ribeirão Preto, que é uma cidade que é abastecida 100% pelo Guarani, que tem grandes problemas de rebaixamento do nível do aquífero. E o que eu percebi? Que a gente só foi se preocupar com a gestão dele quando veio o projeto Aquífero Guarani, que era um projeto internacional, que escolheu aquela área como uma área piloto e aí se desenvolveu uma série de projetos para reverter essa situação. Então eu comecei a pensar, bom, será que aí não há uma relação entre essa escala internacional e o poder que ela possui em influir, que tanto nesse âmbito local, mas também que os estados, né, incluam formas de gerir essas águas subterrâneas. Então, foi basicamente isso. Eu quis ver como a escala internacional tratava os aquíferos e, além de ter feito isso, eu analisei o caso específico do aquífero Guarani, porque ele teve toda uma iniciativa de projetos internacionais que foram desenvolvidos aqui, e também é o único aquífero da América Latina que possui um acordo internacional assinado entre os 4 países pelo qual ele se estende, que é Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Pilar, fazendo até um trocadilho pobre, mas para a gente mergulhar mais profundamente na questão, para quem não conhece, o que é exatamente um aquífero? E queria que você falasse especificamente do Guarani, justamente pela característica dele que extrapola as fronteiras de um país. Bom, um aquífero é uma formação geológica, ou seja, é uma espécie de uma rocha. No caso do aquífero Guarani, é uma rocha sedimentar. O que é isso? Há muitas eras geológicas atrás, você tinha uma região de deserto, você teve depois derrames basálticos, né? Ou seja, lava que compactou essas dunas e com isso se formou essa rocha. E aí a água fica presa entre os poros dessa rocha. E isso é um aquífero. E eu lembro que, assim, até o aquífero Guarani, ele era vendido como se fosse uma esponja. Vamos dizer o seguinte, o conceito em si é interessante da esponja, porque ela tem essa capacidade de armazenar, mas ela não é uma coisa fofa, não é um rio subterrâneo, é basicamente uma pedra que tem uma capacidade, uma rocha que tem uma capacidade de armazenar água. Isso é um aquífero. E um aquífero transfronteiriço é uma formação geológica que se estende por mais de um país, ou seja, ele ultrapassa fronteiras. É basicamente isso. Toda a água subterrânea está no aquífero? Quando eu furo um poço no quintal do sítio, eu atinjo um aquífero ou não? Então, todo aquífero, ele vai ter água subterrânea, mas nem toda água subterrânea é um aquífero, porque para você considerar, a água subterrânea é qualquer água que você encontra no solo. O aquífero, por sua vez, ele já é uma rocha que tem uma capacidade de armazenar água numa quantidade significativa, ou seja, eu posso realmente extrair essa água e não é basicamente a umidade do solo que abastece as raízes das plantas, por exemplo. Então, no poço, você está perfurando um aquífero. E no Brasil não há só o aquífero Guarani, existem outros? Nós temos vários aquíferos e, inclusive, o Brasil compartilha 11 aquíferos transfronteiriços, né? Os maiores são justamente na região amazônica, né, o aquífero amazônico e o aquífero Guarani, porém há outros aquíferos menores.
Outro aquífero que a gente tem na mesma área de incidência do aquífero Guarani é o aquífero Serra Geral, que inclusive fica sobre o aquífero Guarani. Como você disse, quando você ia ler sobre os tratados, as questões que tratavam da água, dos recursos hídricos, os aquíferos, a água subterrânea, ficavam numa posição inferior aos rios, por exemplo. Uhum. Por que isso acontece? Tem a questão da materialidade, enfim, quando eu vejo o rio cortando a cidade, isso traz um tratamento diferente? Então, tem dois motivos especificamente. O primeiro é exatamente isso que você falou, aquela coisa, né? Os olhos não veem e o coração não sente. Então, primeiro não se tinha uma dimensão que um aquífero podia ser transfronteiriço. Se tinha uma percepção muito local dos aquíferos. Não havia estudos técnicos. Para você saber que um aquífero é transfronteiriço, tem que ser feita uma série de estudos técnicos justamente para delimitar essa extensão, porque essa delimitação da extensão é algo que não pode ser visto com os nossos olhos. Quem vai ali na região de Foz do Iguaçu, você vê claramente a tríplice fronteira. O aquífero não funciona assim. E o segundo é que os principais usos, né, que geraram conflitos no direito internacional não se aplicam para os aquíferos. Que usos são esses? Energia elétrica, ou seja, a produção de energia, aquífero não serve. Tudo bem, a gente tem o potencial geotermal, mas ainda é pouco explorado. A questão da navegação, aquífero também não funciona para navegação. E pesca, que também não se presta. Então, o aquífero, nesse ponto, ele é um pouco reduzido em relação à utilização dele, que vai ser basicamente para o abastecimento, seja esse abastecimento para a agricultura, para a indústria ou para as pessoas, ou ainda agora nós temos outros usos, como os usos minerais dos aquíferos. Você diz que os recursos hídricos subterrâneos constituem a principal reserva hídrica. Isso quer dizer que eles estão ali guardados, se a gente precisar, eles representam a maior parte, ou eles já abastecem mais do que os demais recursos hídricos que estão na superfície? Então, o que acontece? Quando a gente vê a distribuição da água na Terra, onde essa água está concentrada? A maior parte da água fica nas calotas polares, então ela não está acessível para o nosso uso. Depois, a nossa segunda fonte são justamente os aquíferos e, por último, os recursos hídricos superficiais. Os aquíferos, eles já respondem por uma parcela extremamente importante do abastecimento. E aí eu gostaria de pontuar que o uso dos aquíferos não é algo recente. Eles eram utilizados desde a antiguidade, ou seja, há mais de 5.000 anos, os chineses já perfuravam poços. Nós temos todas umas técnicas chamadas canates, que são umas espécies de túneis subterrâneos que os povos da antiguidade, principalmente do Oriente Médio, utilizavam para extrair essas águas. E no cenário atual, depende do país. Então, por exemplo, no caso de Ribeirão Preto, que eu estava comentando, 100% do abastecimento é subterrâneo. O estado de São Paulo é o principal usuário do aquífero Guarani. 80% do uso no Brasil desse aquífero é do estado de São Paulo. E a gente tem outros aquíferos aqui que são intensamente explotados. Outros países europeus, como Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, você vai ter mais de 80% do abastecimento público é feito por aquíferos, ou seja, eles são, sim, uma reserva extremamente utilizada. E o grande problema é que a gestão desses aquíferos é muito recente. Então, embora você tenha um uso que é antigo, a preocupação em gerir esse recurso é nova. E, em muitos casos, você vai ter a exploração do aquífero sem saber exatamente qual que é a capacidade desse aquífero. Ou seja, você está fazendo uma exploração que ela pode não ser sustentável ao longo prazo. Isso se complica quando o aquífero passa por mais de um território, no caso dos transfronteiriços, quando você tem mais de um governo, mais de um país podendo explorar, isso torna tudo mais difícil? Com certeza, porque aí é aquela história, a gente já... Bom, aqui no caso do Brasil e do aquífero Guarani, ele se estende por 8 estados só no Brasil. Lembrando que a Constituição brasileira determinou que as águas subterrâneas pertencem aos estados. Então, você já tem sistemas jurídicos distintos para gerir as águas de um mesmo aquífero. Então,
Isso já cria um complicador. Agora, imagina, então, quando você tem ainda que fazer uma política conjunta, porque é o mesmo recurso, só que ele se estende por outros países que têm sistemas jurídicos, sistemas políticos, sistemas gerenciais completamente distintos. No caso específico do aquífero Guarani, embora ele seja um aquífero transfronteiriço, as pesquisas chegaram à conclusão que ele não se configura de uma forma uniforme. Isso quer dizer que a água que caiu em Ribeirão Preto, ela não vai chegar até a Argentina, porque o sistema é todo compartimentado. Então, não é como o fluxo de um rio, que é uniforme. Ele é uma água que está presa na rocha, então tem toda uma dinâmica de fluidos bastante diferente. Porém, nas áreas de fronteira entre os países, esse fluxo hídrico é compartilhado e, portanto, a necessidade de se criarem nessas áreas de fronteira sistemas de gestão conjuntos. O que, em certa medida, né, assim, a gente avançou um pouco com a realização do acordo do Aquífero Guarani, né, que ele, inclusive, prevê a criação de uma comissão internacional para gerir um aquífero, o que é algo completamente inédito porque, no contexto da América Latina e no contexto mundial é um fato inédito porque o aquífero Guarani ainda não tem conflito. Ou seja, os estados buscaram uma abordagem preventiva, né, dessa gestão conjunta do aquífero, independente de ter um conflito. Qual que é o grande problema? Por mais que tenha tido essa boa vontade dos estados, o Brasil, por exemplo, ainda não ratificou esse tratado. A gente tem Argentina e Uruguai. O Paraguai, por toda aquela confusão que teve relacionada ao Mercosul, ele disse que ele não tinha interesse em ratificar esse tratado, embora agora tenha uma movimentação política para mudar isso. Mas, enfim, houve uma convergência, pelo menos, dos esforços, né, de se criar um acordo, o que levou os aquíferos a uma agenda, né? E eu espero que essa agenda seja realmente interiorizada para os países, independente deles ainda terem ou não ratificado esse acordo. Bom, a gente já começa a entrar mais especificamente pelo teu foco da pesquisa e eu queria te perguntar, ainda que com essa questão que você relatou, essas dificuldades que aparecem, a gestão, a governança do aquífero Guarani é um modelo para o resto do mundo? Quais são os acertos, mas especialmente os problemas que você encontrou ao investigar isso? Bom, vamos dizer o seguinte, enquanto a gente tem mais de 2.000 tratados para águas superficiais, quando a gente fala de tratados internacionais para águas subterrâneas, nós temos um exemplo em vigor, que é de um caso de um aquífero muito pequeno, partilhado entre França e Genebra. Então, diante dessa lacuna de acordos, eu não tenho a menor dúvida que a celebração de um acordo para um aquífero do tamanho que é o Guarani, entre esses 4 países, realmente é um avanço. Quais são os grandes problemas que nós vamos ter que enfrentar? Primeiro, esse acordo, ele dá um grande ênfase na questão da soberania dos países, então, embora ele queira construir uma agenda conjunta, ele esbarra um pouco nesse aspecto da soberania, mas, por outro lado, ele traça um ponto muito importante, que é a criação de uma comissão internacional para a gestão. Qual que é a grande dificuldade? Nós não sabemos como essa comissão vai ser. Ela pode ter um papel extremamente revolucionador, no sentido de só fomentar, com que ela só tenha como função fomentar a continuidade dos estudos, ou que essa experiência sirva de modelo para a América Latina, que só a América do Sul são 29 aquíferos transfronteiriços, alguns deles em situação muito precária em termos de uso ou de conhecimento científico, isso já é um ponto positivo. O ponto negativo que eu vejo e que me preocupa bastante é que nós tivemos toda uma convergência para chegar a esse acordo, ou seja, que se inicia da década de 90, de um grupo da comunidade epistêmica, eu digo basicamente a academia, que busca aumentar o conhecimento sobre esse aquífero, a realização de projetos internacionais, com destaque ao projeto do Aquífero Guarani, que envolveu organizações internacionais, os países e, em parte, essa comunidade epistêmica. Isso, né, converge na realização de um acordo internacional e agora como que o tema caiu
sabe, não se fala mais do assunto. E aí a grande preocupação é que isso caia no esquecimento. E pensando na dificuldade que os países têm em gerenciar os aquíferos e na falta de experiências que tem sobre isso, seria uma pena, porque essa comissão poderia intermediar todo um intercâmbio de informações, tanto técnicas quanto gerenciais, e a uniformização de determinados processos, como, por exemplo, você estava falando da questão da perfuração de poços, critérios de outorga, formas de perfurar esses poços, porque uma das grandes pontos de vulnerabilidade do aquífero Guarani, além das áreas de recarga, são poços que foram perfurados de maneira inadequada ou que não são lacrados depois e constituem uma fonte de contaminação posteriormente. Você estava falando de como o aquífero se interliga. Um aquífero tão grande como esse, que extrapola fronteiras de estados e países, se acontece algo numa pontinha dele aqui no Brasil, ele vai atingir lá no Paraguai ou no Uruguai ou na Argentina a água que está ali embaixo? Não. Porque com isso eu chego à questão, qual é o prejuízo se cada país cuidar do seu? Por exemplo, o que está daqui para a fronteira para cá eu cuido, o que está da fronteira para lá você cuida. Qual é o prejuízo numa gestão como essa, por exemplo, em que cada um cuidasse do que está dentro do seu território? Então, no caso específico do aquífero Guarani, como eu tinha pontuado, ele é um aquífero muito compartimentado. Então, ele não tem um fluxo uniforme. Então, vamos imaginar o aquífero Guarani, né, aqui você tem um plano do aquífero Guarani. 90% do território dele, ele é confinado, quer dizer isso, ele não tem contato com a superfície, portanto, ele está bastante protegido da poluição. Nos 10% que sobra, é o que a gente chama de área de recarga. É por meio dessas áreas que a água ingressa no aquífero e ainda se descobriu que boa parte desse aquífero é o que a gente chama de aquífero fóssil, porque a água que entra não consegue recarregar a porção central. Então, extrair água ali, você está minerando o aquífero, você não vai conseguir botar água de volta. Bom, no caso dessa dinâmica transfronteiriça, a água que está em uma determinada, no oposto aqui no Brasil, não vai chegar na Argentina, ela só vai chegar nas áreas de fronteira. Onde tem na área de fronteira, porque tem esse fluxo local e aí realmente você tem um problema transfronteiriço. Então, realmente, não há grandes problemas, no caso do Guarani, de cada país cuidar do seu, desde que, para evitar conflitos, né, se criem políticas comuns para essas áreas de fronteira e, além disso, o que seria interessante, diante da dificuldade de você gerir um corpo, né, que é um corpo subterrâneo, que você ainda não sabe exatamente como ele funciona, onde não há muitas estratégias para a gestão, porque os países começaram a se preocupar com água subterrânea a partir de 2000, ou seja, é muito recente esse teu lapso temporal de práticas de gestão. Então, por isso que seria interessante fomentar esse intercâmbio, porque quando a gente fala de gestão de águas subterrâneas, nós estamos engatinhando, sejam elas transfronteiriças ou sejam elas nacionais. Claro que, no caso transfronteiriço, sempre há um plus a mais por causa desse risco de conflitos e de instabilidade política entre os estados. Mas, ainda no caso do Guarani, a gente não teve esse problema da instabilidade, foi feito esse acordo, isso é o ponto revolucionário, e a geografia do aquífero, ela restringe a ocorrência de conflitos à área de fronteira. Você não vai ter a comunicação do fluxo da porção do meio do Guarani no estado brasileiro no Paraguai. Isso não vai acontecer. Então, se o Brasil degradar o aquífero no estado de São Paulo, quem vai perder é o Brasil, porque está perdendo uma reserva estratégica para futuro, no caso de outros estados, como Goiás, Mato Grosso, ou, no caso do estado de São Paulo, está perdendo uma reserva que já é intensamente explorada num estado que já apresenta um problema de escassez hídrica. É possível dizer que a primeira ação, ou a mais necessária nesse momento, é justamente a ação científica, de estudo, pesquisa, e que isso pode ser compartilhado pelos países? O primeiro movimento tem que ser de estudo, descoberta, potencialização do conhecimento, é isso? Então, todo aquífero, o primeiro desafio é esse. No caso do Guarani, o projeto realizado do aquífero Guarani, ele já te passou um bom arcabouço técnico para permitir essa gestão, que é justamente onde a gente agora está esbarrando. A gente já tem um arcabouço
técnico preliminar bastante amplo e agora o que fazer com esse arcabouço, que é o que está esbarrando. Essa é a situação do Guarani. Outros aquíferos, como o aquífero da Amazônia, a gente ainda está nesse passo anterior de justamente, vamos levantar dados, vamos pesquisar para saber qual que é a extensão. Um outro passo ainda nessa área técnica, que é extremamente importante, é a questão do monitoramento. Porque o que acontece? Como é que eu vou fazer uma prática de gestão se eu não monitoro, se eu não sei quanta água eu estou extraindo e quanta água eu posso extrair? Porque para você extrair água subterrânea, normalmente se faz uma relação. Quanto recarregou do aquífero e quanto desse que recarregou é o que eu posso extrair, porque senão eu simplesmente rebaixo esse meu aquífero. E dependendo do nível desse meu rebaixamento de água, eu posso comprometer o meu aquífero, porque lembrando que isso é uma rocha e que a pressão da superfície sobre essa rocha com água, ela se configura de uma forma. No momento que eu tiro a água, esse terreno fica mais frágil e é uma compactação dos poros da rocha, o que diminui a capacidade de eu extrair água no futuro. Então, por isso que eu tenho que ter essa relação com os dois. E, além disso, eu tenho que ter toda uma fiscalização de como estão sendo a perfuração de poços. No caso brasileiro, a gente tendo vários avanços. Por exemplo, o número de outorgas para a extração de águas subterrâneas aumentou muito. Ou seja, antes você não sabia quantos usuários, porque a pessoa simplesmente perfurava um poço e não se preocupava em fazer essa outorga. Então, isso já está acontecendo. Eu consigo aí ter um cálculo de quanto eu extraio de água. O licenciamento, né, já incorporou a questão do impacto das atividades na água subterrânea, mas ainda falta muito para a gente chegar realmente numa gestão que, como eu vou dizer, abrange completamente as águas subterrâneas. Se você tivesse que apontar uma grande complicação ou a principal complicação para a gestão e governança dos aquíferos, qual seria? Bom, no caso dos aquíferos transfronteiriços, é a falta de tratados internacionais e que esses tratados internacionais realmente se efetivem na prática e essas instituições internacionais configurem realmente um elemento de, como eu vou dizer, de coordenação dessa gestão, de incentivo a essa gestão. Seja ela no âmbito técnico, né, de levantamento de dados, intercâmbio de dados, ou como eu vou dizer, de uma uniformização das legislações sobre o tema. No âmbito nacional, eu colocaria a questão desse diálogo entre, né, a academia que está fazendo essa parte dos levantamentos técnicos e tudo, com os órgãos gerenciais. Eu acho que tem que ter aí um maior entrelaçamento entre o âmbito técnico e o âmbito político. No que diz respeito à legislação, é possível pensar em acordos bilaterais, multinacionais? Isso se restringe enfim, a uma região específica? Ou a gente tem que acabar abarcando tudo isso? Então, eu acho que qualquer tipo de acordo ele é bem-vindo. Porque, por exemplo, como eu estava dizendo, no caso do Guarani, como os problemas internacionais estão restritos na área de fronteira, nada impede que os estados façam acordos bilaterais, por exemplo, para gerir essas áreas. Isso é perfeitamente possível e seria até algo que pode ser estimulado, porque o que acontece? Nessa situação onde o Paraguai, por culpa de problemas externos, né, acabou respingando na questão do Guarani. Bom, a Argentina já ratificou. Então, nada impede que, por exemplo, o Brasil e a Argentina façam um acordo bilateral para essa região de fronteira especificamente, embora, já que a comissão aí não vai conseguir vigorar enquanto os 4 países não assinarem, ou, por exemplo, Argentina e Uruguai fizerem acordos entre eles, enquanto a gente não consegue ter o cenário ideal, que são os 4 países trabalhando e convergindo em prol do Guarani. Ou ainda, né, o que seria o melhor mesmo, seria que os 4 ratificassem esse tratado, porque já que você fez um tratado e assinou esse tratado, vamos ratificá-lo e implementá-lo. Mas se isso demorar demais, por que não começar por esses tratados internacionais, tratados bilaterais? Tem uma frase
do pessoal do órgão das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que diz que nem toda cooperação precisa ser profunda. E no caso de um aquífero que não tem, né, conflitos, qualquer tipo de cooperação é bem-vinda. Acho que algo até óbvio, talvez a gente possa passar por isso rapidamente, mas parece claro que essas políticas têm que ser políticas de Estado e não de governo, né? Valendo para todos os países, enfim, algo que depende de um pensamento que supera o governo do momento, ou o político, enfim, tem que ser uma política para cada Estado, é isso? Eu acho que o grande problema é que, por mais que se diga que vai ser uma política para cada Estado, dentro de cada Estado tem as suas peculiaridades. E aí, no caso, tanto o Brasil quanto a Argentina, a água subterrânea, ela pertence aos Estados. No caso da Argentina, as províncias, no Brasil, aos Estados. Então, por mais que você tenha, né, essa política no âmbito, é o que a gente chama de governança multiescalar. Então, a gente tem que ter essa governança no âmbito internacional, ou seja, os Estados assinando os acordos, mas, além disso, esses acordos, para realmente se implementarem na prática, vão exigir que cada país faça todo um esforço institucional para incluir os outros níveis de gestão, que é o Estado, o município ou as províncias, no caso da Argentina. Então, essa é a grande dificuldade, a construção dessa governança multiescalar. Pilar, e como no caso dos aquíferos transfronteiriços, a sua pesquisa foi, acho que eu posso dizer, transdisciplinar, né? Você é originalmente da área do direito, mas você, para pesquisar nessa área, precisa contar e a tua pesquisa precisa transbordar um pouco para outras áreas, não é isso? Não, com certeza. Eu acho que o meu tema, por si só, ele já era um tema estranho ao direito, que me fez, inclusive, escolher o programa de ciência ambiental, porque eu disse, olha, de direito eu até entendo, mas o restante eu não vou conseguir. E aí eu tive que mergulhar na geologia, ir para a geografia, bebi também na economia, na questão de justamente ver esses arranjos institucionais. O conceito de governança é um conceito que nasce na economia. Fui para as teorias sociais para fazer toda essa crítica desse discurso internacional, de como ele era construído, porque no âmbito internacional se coloca muito que a crise hídrica, né, ela é uma crise de governança. E eu falei, bom, mas será mesmo que é uma crise de governança? E aí, no final da tese, eu até concluo que, na verdade, a governança é um ponto importante, só que ela não é o único ponto. O grande problema é que a gente vive uma racionalidade econômica científica que nos leva a usar os recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis. E que quando a gente fala em águas, as águas subterrâneas são a nossa última fronteira. E a gente já está usando essa última fronteira sem cuidar delas, que aí entra a questão da governança. Mas não adianta ter a governança se a gente não tiver uma reflexão sobre a forma como nós nos apropriamos desses recursos e a necessidade de mudar essa forma de apropriação dos recursos e da nossa forma de consumir. Então, em algum momento, a gente vai ter que fazer essa reflexão sobre essa racionalidade. Então, assim, foi um esforço muito grande, né? E aí eu tive muita ajuda não só do meu orientador, mas de muitas pessoas que me ajudaram a construir essa tese, que no final, né, foi muito recompensador porque eu acabei ganhando a menção honrosa no Prêmio CAPES, o que não é algo tradicional, né? Um tema que tem toda uma discussão de direito internacional, relações internacionais, que fala de aquíferos, ganhar uma menção honrosa na área de ciência ambiental. Então, eu acho que isso tudo faz parte dessa construção interdisciplinar. Eu não diria que eu cheguei no transdisciplinar, mas pelo menos no interdisciplinar eu acho que eu consegui chegar. Para fazer justiça aqui, seu orientador foi o Wagner Costa Ribeiro, certo? Isso. Queria te agradecer, Pilar, parabéns, antes de mais nada, pela menção honrosa, pelo trabalho e muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço o convite.